juntos aqui. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Talvez pareça uma pergunta boba, né? De se perguntar, poxa, Macário, fala sério, eu sei quem é Jesus. Eu estou aqui na igreja, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, eu estou aqui por causa dele. Ou então, talvez você tenha um conceito errado de Jesus. Talvez você pense que Jesus foi um grande mestre que veio, que ensinou, mas que hoje, que talvez ressuscitou, mas que de repente ele não faz tanta diferença para você hoje. Você não pense tanto em Jesus. Talvez você seja alguém que pensa em Jesus, mas que não vive para Jesus. Alguém que realmente entendeu o que Jesus Cristo é, mas tem dificuldade de entender a soberania, quem Jesus Cristo de fato é na sua vida. Então essa noite eu quero trabalhar com vocês justamente isso. Esse texto fala um pouquinho sobre isso, quem é Jesus. E eu gosto demais dessa porção, demais, porque ele é um texto onde no Novo Testamento nós vemos a divindade de Jesus, quem de fato Jesus Cristo é e o que ele fez. Quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Antes da gente ler o texto, eu quero que você pense o seguinte: todo cristão precisa permanecer na fé, crendo que Jesus é tanto o sustentador quanto o reconciliador de todas as coisas. Lembre-se disso. Você, crente em Jesus Cristo, precisa entender que Jesus Cristo é tanto o sustentador de todas as coisas, como ele é o reconciliador de todas as coisas. São dois conceitos básicos do cristianismo. Conceitos que nós precisamos entender, criar raiz no nosso coração, dar profundidade na nossa vida e entender um pouco mais hoje quem de fato é Jesus. Então vamos ao texto. Talvez na versão ali que eu coloquei tem algumas palavras diferentes, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também, se você tiver em mãos, tá bom? Acompanhar na sua versão. Diz o seguinte: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto que estão nos céus, quanto que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque entendemos que Jesus é tudo. Cantamos aqui, Deus. Exaltamos o teu santo nome. Agora nós estamos diante do Senhor e pedimos a iluminação do teu Espírito para entender a tua palavra. Somos limitados, ó Deus. Somos pecadores. Carecemos de mais uma vez nos expor à tua palavra, para que a gente possa aprender e crescer. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós precisamos constantemente nos expor à palavra de Deus. Nós precisamos constantemente lembrar de alguns conceitos e ideias que não são vagas por aí, que não fazem sentido, mas sim que saem da palavra de Deus.
Nós precisamos orientar a nossa mente, precisamos disso, eu e você, nós precisamos disso, orientar a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção para a palavra de Deus. Precisamos desse padrão que vem da palavra de Deus. E nessa noite eu quero ver com vocês quem é esse Jesus. Então, na primeira porção que eu quero ver com vocês, que vai do 15 ao 20, eu quero mostrar para vocês que em Jesus tudo subsiste. Em Jesus tudo subsiste. Primeiro versículo então, versículo 15, fala o seguinte, que Ele é a imagem do Deus invisível. Eu destaquei essa palavrinha imagem. Talvez para você possa parecer uma cópia, né? Aquela cópia que você pediu uma Xerox e saiu aquela foto toda borrada. Já pediu uma Xerox em algum lugar, né? Xerox da sua identidade, está lá coloridinha, bonitinha. E tira uma cópia, fica como? A imagem fica toda distorcida, fica aquele borrão, assim, às vezes você tem que fazer de novo, né? Para a gente, no português, pode parecer que é uma imagem distorcida, uma imagem que não tem muito a ver com o original. Mas no grego, essa palavra, ela pode ser usada como uma imagem refletida no espelho. Em alguns contextos, ela é usada para indicar uma réplica perfeita, uma imagem partilhada da realidade que representa. Cristo é a imagem de Deus. A palavra contém a ideia de representação e manifestação. O que é isso? O que o Pai é, Jesus Cristo é. Jesus disse, João 10:30, eu e o Pai somos um. Vocês não me conhecem, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. E como você pode dizer, mostra-me o Pai? Jesus, ele mostra para os seus discípulos que ele é a manifestação perfeita do Pai. Deus se revela perfeitamente em Cristo. E aqui entra um outro conceito que eu quero mostrar para vocês. Que nós conseguimos entender e perceber nesse mundo criado, né? E o pôr do sol. Eu gosto muito do pôr do sol. Observar o pôr do sol. Cada vez que aparece um pôr do sol diferente, você observa. Nunca é igual, queridos. Nunca é igual. Sempre é diferente. Uma tonalidade diferente, uma cor diferente, um alaranjado, um rosa, um amarelo, um azul, quando a noite vai chegando. Sempre é diferente. E quando nós contemplamos um pôr do sol, nós observamos que não é possível que fomos criados e jogados no meio do nada. Ecoa em nosso coração um sentimento de que nós não estamos sozinhos. O céu declara a glória de Deus, o firmamento de suas mãos. Ou seja, a criação revela que existe um Deus. Mas, queridos, nós olhamos na palavra de Deus e vemos que é impossível o homem, pela natureza, observar tudo criado e ser salvo dos seus pecados. E aí então vem o que nós chamamos de revelação específica de Deus. Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. Por quê? Porque em Jesus, a imagem de Deus, Deus se manifestando aos homens, nele nós temos redenção, nele nós encontramos a imagem perfeita de Deus. E essa imagem de Deus significa, não que ele é uma cópia de Deus como ele é, mas ele é ele é uma representação na nossa humanidade. É uma projeção de Deus na tela da nossa humanidade. Isso é quem Jesus Cristo é. Não sei se você parou para pensar nisso, mas se você quer conhecer um pouco mais de Deus, saber quem Deus é, e se você está com dúvida, quem é Deus? Como é que eu posso conhecer um pouco mais de Deus? Deus se escondeu? Não. Deus, ele se revelou pelo Filho.
Cristo Jesus. Ele é a imagem de Deus. E não só isso. Jesus também, no versículo 15, ele fala que ele é o primogênito de toda a criação. Tanto na cultura judaica como na cultura grega, o primogênito era aquele que tinha o direito de tudo, herdava todas as coisas e dominava sobre todos. Não necessariamente como Davi, por exemplo. Ele tem alguns salmos que falam que ele que chama ele de primogênito, mas Davi ele não era o primogênito da família, pelo contrário, ele era o caçula da família, mas ele por direito, herdado por Deus, ele tinha a primogenitura, ele tinha o domínio sobre todas as coisas. O primogênito, queridos, recebia aquela coxa do frango de domingo. Na verdade, ele recebia o frango inteiro, e o que sobrava, dava para os irmãos. Era mais ou menos essa ideia, para você entender um pouco. Ou seja, quando nós vemos a palavra de Deus dizendo que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, é que Deus, de antemão, nos escolheu, e também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, Jesus Cristo tem a mais alta posição. Jesus é o primogênito e tem o direito sobre toda a criação. Jesus é a imagem de Deus e Jesus tem o direito sobre todas as coisas. É o primogênito, é aquele que começa uma nova humanidade. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. O que nos leva, queridos, a uma terceira verdade transformadora que nós vemos nesse texto. Ele diz o seguinte: ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo foi criado em Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. Uau! É possível que nessa passagem, nesse versículo específico, Paulo esteja combatendo uma falsa doutrina que esses irmãos em Colosso estavam vivendo, falsos mestres. Eles diziam que eles tinham alcançado um poder sobrenatural, um poder acima, enfim, um poder supremo. E eles então adoravam, por exemplo, eles adoravam anjos. Olha só que loucura. E aí, então Paulo ele coloca que Jesus Cristo, através dele todas as coisas foram criadas, visíveis e as invisíveis, sejam trono, soberania, poderes, autoridades. Ou seja, os seres angelicais foram criados por Cristo, por meio e para Cristo. Jesus é o Senhor dos anjos. A gente não fala muito sobre isso aqui na igreja, não é verdade? Mas por quê? Porque nós adoramos ao Deus vivo, nós não adoramos a anjos. Sim, eles existem sim, fazem parte da natureza espiritual, sim. Eles ministram para aqueles que são salvos. Você pode averiguar isso lá em Hebreus, capítulo 1, ele fala sobre isso, mas que Paulo volta os nossos olhos aqui é que não precisamos de um anjo, de um santo como mediador entre nós e Deus. Temos Jesus. E olha que interessante, destaquei também ali, olha, nele, porque nele, ou seja, em Cristo. Cristo é a esfera dentro da qual a obra da criação ocorreu. Todas as leis e o propósito que guiam a criação e o governo do universo residem em Cristo. Uau! Nele. Ou seja, ele não está em todas as coisas. Jesus não está em todas as coisas. Todas as coisas estão nele. Jesus, como primogênito de toda a criação, é aquele por meio de quem e para quem tudo foi criado. Ele é supremo, ele é superior,
e Ele está acima de todos. Então nós vimos aqui que Ele é a imagem de Deus. Ele é o primogênito. E por Ele todas as coisas foram criadas. Agora, Paulo não para por aqui. E entendendo esses três conceitos, nós vamos ver alguns desdobramentos desse texto. Eu vou ver aqui com vocês algumas consequências imediatas que nós conseguimos ver em cima disso que Paulo fala. A primeira dela é que Cristo é antes de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre a ordem criada. O objetivo de Paulo, além de realçar quem Jesus Cristo é antes da criação, é enfatizar a sua divindade. Que Jesus Cristo, ele é um ser divino. Ele é um homem, 100% homem, 100% Deus. Ele veio com toda a sua majestade, mas ele veio em forma humana, se humilhou em forma humana, em carne e osso, como eu e você. Esse é o nosso Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, de 1 a 3. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Outro texto fala o seguinte: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Todo esse universo, com suas inconcebíveis e imensos mundos escondidos, tudo subsiste porque Jesus Cristo ainda utiliza para os seus planos e suas finalidades. Tão logo, ele não precisará mais dele, e ele descartará como uma vestimenta ultrapassada. Por isso, nós vemos aqui a essência. A essência desse mundo passa, e o mundo tem a sua inabalável subsistência provisória em Jesus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que se entregou numa cruz. O Deus dos contrastes. Aquele Deus soberano sobre todas as coisas, supremo, acima de todos. Ele se fez servo e sangrou. Viveu na carne, veio em carne humana e se entregou por mim e por você. Nele tudo subsiste. É o segundo ponto que eu quero ver com vocês. Vendo o desdobramento disso. Jesus não somente criou todas as coisas, mas Ele as sustenta. Eu não sei se já parou para pensar isso, mas tudo subsiste em Jesus. Ele está presente na criação. E a ideia de subsiste significa manter unido. Presta atenção, olha para cá, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Cristo sustém o universo, mantém o poder e o equilíbrio necessário para a existência e a continuidade da vida. Tudo está nas mãos dele. Deus não encheu o universo como uma bexiga, de festa, e depois ele jogou por aí, e o universo, e nós estamos aí rodando sem propósito, não. Tudo subsiste nele, tudo aponta para ele, e tudo depende dele. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua poderosa palavra. Abraham Kuyper, a gente já citou aqui algumas vezes, você conhece já essa citação, mas vale a pena citar de novo para você. Presta atenção, cara, é muito legal essa frase. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame
é meu. Queridos, Ele não mantém a bateria do universo conectada. Ele é a própria energia que faz esse mundo, esse universo ainda girar. Agora imagina se isso tudo fosse suficiente para você. Imagina que esse Jesus, ele realmente é tudo isso que eu estou falando para vocês. Imagina, tenta entender um pouquinho. Entender que Jesus Cristo, ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta, domina, controla. Que ele mantém, que ele dirige, que ele governa, que ele nutre, que ele provê, que ele age quando você mais precisa. Que ele conforta, que ele consola, que ele muda o tempo, que ele muda corações e que ele transforma histórias. A sua vida só existe porque Jesus sustenta a sua vida. Esse é o Filho de Deus que se entregou por mim e por você. Não só isso. Cristo é o cabeça da igreja. Queridos, se nós estamos aqui, hoje nós estamos aqui, reunidos, se à medida que eu leio esse texto e algo toca no seu coração e fala isso é verdade, é porque Jesus, ele é o Senhor dessa igreja. Nós não somos estranhos para Deus, porque nós já pertencíamos a Deus. Jesus Cristo é o seu líder, é aquele que dá a direção, ele é o cabeça, não com ideias e proeminências e comando, mas também aquele que dá a provisão e o sustento. A relação de Cristo com a igreja é profunda e misteriosa. É Cristo, é de Cristo que vem a força, queridos, para a igreja. A força necessária para que o seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja, permaneça viva nesse mundo em trevas, que está debaixo do poder das trevas. Essa é a relação vital entre a igreja e Cristo Jesus, é por isso que nós estamos aqui. O relacionamento com Cristo é fundamental. Como cristãos redimidos, precisamos desenvolver um relacionamento com Ele. Como está o seu relacionamento com Cristo hoje? Jesus é tudo isso para você ou Ele é simplesmente alguém que você chama como um gênio da lâmpada que você esfrega e de repente, puf, você faz um pedido e de repente Ele aparece, Ele pode te ajudar ou não? Ou de fato Ele é o seu Senhor? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Cristo é o Senhor soberano da igreja. É o Senhor soberano e que nós estamos ligados. Nós não somos de nós mesmos. Somos de Cristo, devemos toda a nossa vida a Ele. Existe um lugar no mundo em que Deus habita em toda a sua plenitude. Esse lugar é em Jesus. Como cabeça, Jesus ele está presente na terra por meio da sua igreja. E aí eu falo aquilo que Paulo falou para os irmãos. Vivam de acordo com a sua vocação. Igreja, nós fomos comprados por Cristo Jesus, temos um chamado. Viva a altura do seu chamado. Viva a altura do nome que você carrega, o nome de Cristo Jesus. A igreja permanece porque está ligada à videira. A igreja permanece, nós somos nutridos porque permanecemos firmes em Jesus. É o Senhor, Ele é o Senhor soberano, Ele é o Senhor que cuida, é o Senhor que nutre a igreja. É por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui para ouvir uma palestra motivacional que vai fazer nosso coração sair soltando estrelinhas por aí, não. Estamos aqui porque de fato precisamos ter contato com o nosso Salvador. Esse Jesus, que Ele é a imagem de Deus. Esse Jesus
que Ele é o primogênito de toda a criação e que é o Criador de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Sabe, muitas das nossas crises que nós temos dentro da igreja seriam resolvidas se nós entendêssemos isso. Entender que quem domina, quem controla, a minha adoração é para Ele. O meu coração é dele. As minhas motivações dependem dele. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Vamos ver um pouquinho mais para frente. O quarto. Cristo é o princípio de todas as coisas. O princípio aqui não é necessariamente que ele de princípio ou começo do mundo. E aqui, queridos, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode cair no erro de achar que Jesus Cristo foi criado. Ele não foi criado, ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Como isso aconteceu, eu não sei. Quando eu morrer um dia eu vou perguntar para ele. Mas ele não foi criado. E quando ele fala aqui especificamente disso, o princípio de todas as coisas, é o começo da ressurreição final dos mortos. O que é isso? E esse princípio carrega o significado de origem. Jesus Cristo tem a prioridade, a preeminência em tempo e poder sobre todas as coisas criadas, especificamente sobre a nova criação. Eu e você recebemos uma nova natureza. Eu e você fomos regenerados no Espírito Santo. Deus habita em nós, amém? Deus habita em você, toda a plenitude da divindade, o Espírito Santo habita em você. E sabe o que isso significa? Que um dia nós teremos novos corpos, corpo renovado. E quem começou tudo isso? O nosso segundo Adão, Jesus Cristo. O primeiro caiu. Adão recebeu uma ordem de Deus, ele caiu, desobedeceu ao Senhor, então arrastou a humanidade para longe de Deus. Mas o nosso segundo Adão, Jesus Cristo, ele vem, ele resgata a nossa humanidade, plena humanidade. Se você quer saber o que é ser um ser humano pleno, olhe para Jesus. Ele foi perfeito em tudo que ele fez, e nele é o princípio, o início. E aí, o outro ponto ele fala: Cristo é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. E Paulo chama ele de princípio dentre os mortos, o primeiro dentre os mortos. A gente sabe que no Antigo Testamento também já houve sim ressurreição, né? Elias, por exemplo, ele ressuscitou o filho da viúva, mas é uma ressurreição diferente, porque esse menino ressuscitou, mas ele morreu. Lázaro ressuscitou, mas ele morreu. Mas Jesus, a ressurreição de Cristo é diferente, pois ele volta da morte com um corpo glorioso, imortal, incorruptível, indestrutível, eterno, um corpo com o qual os salvos viverão novos céus e nova terra. Ele é o primogênito dessa nova raça. Eu e você, queridos, ele já ressuscitou, ele é o primeiro. Ele esteve morto, mas o poder de Deus o ressuscitou. Hoje ele vive com o Pai. Ele tem todas as coisas debaixo da sua autoridade. Os mortos um dia ressuscitarão com corpos semelhantes ao de Jesus Cristo. Aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Nesse ponto aqui eu quero dar uma pausa e chamar sua atenção para algumas coisas. Queridos, olha só que esperança que nós temos. Sabe esse corpo podre que você tem? Sabe esse corpo que precisa de um óculos para enxergar? Sabe aquele bico de papagaio que você tem? Aquele joanete, aquele calo que você tem, que te incomoda tanto, sabe? Sabe aquele rim que parou de funcionar? Que agora funciona por equipamentos.
tudo isso será renovado. Nós teremos um novo corpo como o corpo de Cristo Jesus, glorioso. Essa é a nossa esperança, o novo corpo, sem mais dor, sem ressentimentos, sem sofrimento nessa terra, porque todos nós teremos novos corpos. Isso foi dado, isso será dado por quem? Por Cristo Jesus. E por último, toda a plenitude está em Jesus. Versículo 19 diz o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A plenitude está em Cristo Jesus, não só nele. Só nele. Aprove a Deus que a plenitude do conhecimento, da verdade, do amor, da luz, da graça, da santidade habitasse em Cristo. Somente na pessoa do Filho nós estamos aperfeiçoados e completos, sem precisar de mais nada. Não é preciso qualquer outro mediador, exceto Jesus. Olha que matemática simples, e eu não sou bom em matemática, mas essa aqui eu aprendi, Luiz. Olha só que matemática simples. Jesus mais nada é igual a tudo. Jesus mais nada é igual a tudo. Eu olho esse texto, eu fico imaginando esses irmãos que estavam sofrendo com essas falsas doutrinas, onde eles tinham que seguir regras, dietas, eles tinham que submeter algumas questões, mas que eram incapazes de refrear os desejos do corpo, como o Evangelho faz. E eles, massacrados com esses pensamentos, eles olham para isso e pensam: caramba, tudo que eu preciso é Jesus, tudo que eu necessito, a plenitude da divindade, todos os poderes, os atributos divinos, tudo habita em Jesus. E eu não preciso então me submeter a essas questões que os falsos mestres colocam para mim. Por quê? Porque tudo que eu preciso está em Cristo Jesus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Além de toda a plenitude, foi da vontade de Deus que em Jesus todas as coisas fossem reconciliadas. Todas as coisas foram reconciliadas em Jesus, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Deus fez a paz e a reconciliação pelo sangue da sua cruz. Deus reconcilia consigo toda a criação manchada pelo pecado. Queridos, eu e você, o fruto da nossa cegueira espiritual, de a gente não conseguir enxergar quem Deus é fruto do nosso pecado. Estamos tão distantes de Deus que nós não sabemos mais o caminho de casa. Esse texto não fala somente, eu gosto muito desse texto aqui, porque ele não fala somente da grandiosidade de Cristo, mas ele trata da nossa condição decaída diante de Deus. Precisamos de um Redentor. Eu e você clamamos por isso. Eu gosto muito... Gente, eu gosto de filme de super-herói. Eu gosto disso, tá bom, gente? É um pecado que eu tenho. Brincadeira. Mas por que a gente gosta tanto de super-herói, Willow? Porque o super-herói mostra aquilo que pulsa o nosso coração. Alguém que é forte. Alguém que tem um poder sobrenatural. Alguém que vem para salvar alguém que é indefeso. Por isso que chama tanto a nossa atenção um filme de super-herói. Rei Leão. Eu vi gente chorando ontem vendo Rei Leão. Você chorou, que eu sei. Por quê? Um herói. Alguém que perdeu o pai, mas que superou todas as coisas e voltou para casa e conseguiu aquilo que ele
tanto desejava. Queridos, nosso coração pulsa por um Redentor. Você foi feito para adorar alguma coisa. Esse alguma coisa, esse alguém é Deus. Se você não adora a Deus, você adora qualquer outra coisa, menos a Deus. Você pode estar adorando um falso ídolo no seu coração, colocando alguém no lugar do Senhor, do soberano Deus. Alguém no lugar desse Jesus Cristo, que merece toda a nossa atenção e admiração por aquilo que Ele fez. E meu segundo ponto nessa noite é que em Jesus nós fomos reconciliados. Vocês estavam separados de Deus. E em suas mentes, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Há um abismo entre você e Deus. Há um abismo que é impossível você passar. É impossível o homem natural alcançar os céus, é impossível. Aquela série 3% tem uma cena que é engraçado, me chamou a atenção. Tem uma irmã e um irmão, quem lembra da série sabe o que eu estou falando. E essa irmã tem um irmão, tempo que não vê. E aí esse irmão, quando ela encontra esse irmão, ele está dentro de uma caixa. É uma caixa de vidro, preso num quarto com vidros em volta. Sendo que ela consegue ver quem ele é, reconhecer ele, bate no vidro e chama a atenção dele. Mas ele não consegue ver quem está do lado de fora. Por quê? Porque a caixa, esse vidro, reflete quem ele é. Ele não consegue enxergar o que está por fora. Ele não consegue ver o que está por fora. Ele só consegue ver o reflexo dele. Ele só consegue olhar para ele. Nós muitas vezes somos assim. Pensamos em Deus e olhamos para dentro do nosso coração e a gente pergunta: Deus, cadê você aqui dentro? Eu só vejo bagunça. Eu só vejo destruição. Eu só vejo mentiras. Eu só vejo pecados. Eu não consigo olhar fora dessa caixa. Deus, Ele sabe disso. Queridos, tem um teólogo chamado Werner que ele diz o seguinte: há uma inimizade entre Deus e mim. Minha vontade opõe-se constantemente à santidade e à vontade de Deus. Ele proíbe mentira, eu sou mentiroso. Ele demanda pureza, eu sou impuro. Ele visa o amor desinteressado e eu vivo egoisticamente para o meu eu. Consegue ver você aqui? Como Deus, Ele requer o seu lugar no centro da minha vida e eu empurro para o canto. Como isso acabará? Como isso terá um final feliz? O fardo da minha culpa de anos e décadas da minha vida é como uma montanha. Não tem como pagar pelo que eu fiquei devendo. E a todo momento adquiro novas dívidas. E Deus não pode, por ser Deus verdadeiro, dar nenhum desconto à sua inviolável exigência. Meu irmão e minha irmã, nossa maior dívida com Deus não são os pecados que você comete quando ninguém está vendo. Não é aquele olhar torto que você dá para o seu marido, para a sua esposa, quando algo dá errado. Não é a dívida que você adquiriu hoje, que você tem hoje. Isso é pecado também. Mas isso não é o nosso maior problema diante de Deus. Nosso maior problema é que nós não queremos nos submeter a Deus. Eu e você somos rebeldes. Eu e você, nós não queremos o governo de Deus, aceitar que Cristo Jesus é o Senhor da criação. E isso é um absurdo
Nós não aceitamos isso. Nosso maior problema é o pecado. O pecado que nos separa de Deus. O pecado que me faz distante de Deus. Não por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que você é. Você é um pecador que está distante de Deus. Desse Deus que fez todas essas coisas. Entre céus e a terra existe uma camada, a camada do pecado, queridos. Eu e você podemos dar as mãos aqui e cantar que nós somos rebeldes. Somos rebeldes, porque somos inimigos de Deus. Estamos dentro dessa caixa de vidro. Para eu pensar nisso. Para eu pensar que o seu maior problema não é o pecado. E aquele pecado que nós cometemos e pedimos perdão e é atacado. Deus, perdoa os meus pecados. Não. O seu maior problema é que você é um pecador distante da graça de Deus. Cego. Nu. Que carece de vestes novas. Carece de ser curado da sua cegueira espiritual. Carece de direção. Esse é o quadro que Paulo pinta da nossa humanidade. Porque somos inimigos de Deus. Mas, pode dar mais um clique, Luiz? Mais um? Eu destaquei bem forte ali para você, olha. Separados de Deus. Eu e você temos Deus como inimigo. Cuidado, cuidado. Ainda dá tempo. Ainda há tempo para você se arrepender dos seus pecados. Por quê? Queridos, se o evangelho acabasse aqui, eu e você, a gente estaria frito. Estaríamos sem esperança. Poderíamos atravessar aquela rua ali e ficar esperando o próximo ônibus e deitar na frente dele e deixar ele passar em cima da gente, porque nós não teríamos esperança. Mas o texto continua. Ele fala o seguinte, versículo 22. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação. A morte substitutiva de Cristo na cruz, ou seja, o preço que ele pagou foi total. Ele pagou para que eu e você tivéssemos a reconciliação. E esse é o ministério da reconciliação que Jesus Cristo fez. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha só, não lançando em conta os nossos pecados, os pecados dos homens, mas Ele confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Deus, como se Deus estivesse por nós fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O castigo pousou sobre ele, ele pagou o resgate, ele estabeleceu a paz, ele prestou um sacrifício purificador. Cenas horrorosas no Calvário, queridos. Esse é o acontecimento do juízo, do sofrimento, do sangue, da morte por nós. Ele estabeleceu a paz pelo sangue da sua cruz. Por isso que eu e você temos paz com Deus. Por meio desse Jesus, que é tudo isso que eu falei para vocês. Ele estabeleceu a paz entre você e Deus. Você não conseguiria, nós não conseguiríamos, queridos, alcançar essa paz com Deus, mas foi necessário o Filho de Deus, que sustenta todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas, vir em forma humana e morrer em nosso lugar. Ele estabeleceu a paz. Para quê? E o texto diz,
para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Em Cristo Jesus você é separado por Deus, para Deus. Você é santo diante de Deus. Em Cristo Jesus você tem essa nova posição diante de Deus. Quando Deus olha para você, quando Ele olha para você, Ele não vê os seus pecados, pelo contrário, Ele vê quem você é. Ele vê Cristo Jesus. Por quê? Porque agora você é santo, você é justificado. E não só isso, Ele também nos tornou inculpáveis. Diante de Deus você não tem mais nenhuma acusação. Diante de Deus, a nossa maior dívida, aquilo que seria impossível alguém fazer, Deus fez. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos deu uma vida nova. Então Ele nos tornou santo, inculpáveis e, por fim, nele nós somos livres de qualquer acusação. Ninguém pode nos acusar. E essa, queridos, não é uma acusação humana. Você vai errar sim, você pode sim cometer alguma coisa de errado com alguém, e a pessoa pode falar sim de você, te culpar de algumas coisas, sim, isso pode acontecer. Mas se de fato você se arrependeu, diante de Deus não há mais nenhuma acusação contra você. Diante de Deus você é livre. Diante de Deus, livre de qualquer acusação que possa te levar para a condenação eterna, para viver eternamente longe do nosso Senhor. É libertador saber dessa nossa maior falha. A rebeldia contra Deus foi eliminada pelo próprio Deus. O Pai olha para você e vê o Filho. Porém, queridos, e aí eu termino, essa é a soberania divina. Deus vem, envia o Filho, morre por você, entrega tudo que Ele é, a plenitude dEle para você. Mas nós temos uma responsabilidade como humanos. Versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, de que tem sido proclamados a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tudo que foi dito sobre Cristo e a nossa vida diante dele serve a esse propósito de levar a nossa consciência em obediência a Ele. E essa chamada que nós temos para sermos alicerçados e firmes, essa é uma metáfora de força e é uma metáfora também de segurança tiradas de uma casa. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes. Não sei se você tem a memória boa, mas Newton pregou em cima desse texto. Permaneçam firmes, que nada os abale. Tudo que Jesus Cristo fez, toda a obra dele, foi para tirar nossa dívida com Deus e para fazer você voltar a esse entendimento de que você precisa se submeter a Jesus Cristo. Precisa voltar e reconhecer a soberania dele na sua vida. Aqueles que foram reconciliados com Cristo serão preservados na fé e na obediência, porque, além de serem declarados justos, na verdade, eles foram transformados e hoje são novas criaturas. Queridos, uma das evidências da vida cristã, é a perseverança. É o entendimento de que esse conceito não é só um conceito, não é só uma ideia,
mas é a sua vida, que Cristo Jesus é o Senhor, que Ele tem que ter o primeiro lugar na sua vida, senão você não vai assumir a sua postura como marido, como esposa, como filho, como um líder. Não, Ele tem que estar no centro, porque à medida que eu coloco Jesus Cristo no centro da minha vida, todas as coisas que giram em torno da minha vida passam por quem Ele é, ou seja, o meu relacionamento com as pessoas mudam. Eu comecei lendo um texto para vocês, Paulo chamando os irmãos para que vivam em união, considerem o outro superior, olhem o outro, não busquem seus interesses, mas busquem o interesse do outro. E aí então Paulo vem e coloca o exemplo de Cristo. O que Jesus Cristo fez? Ele fez qualquer coisa? Não. Jesus Cristo, Ele se entregou, Ele era o Rei da Glória, Ele era adorado por anjos, Ele domina os anjos, Ele domina a humanidade, o governo do mundo está em suas mãos. Mas o que Ele fez? Ele abriu mão da glória dele, veio em forma humana e morreu por mim e por você numa cruz. Que louco isso, que paradoxo, como é que Deus pode fazer isso? Ele fez por amor, porque Ele sabia que você estava cego, Ele sabia que você não enxergava, não iria enxergar nunca quem Ele é, por isso que Ele se entregou, por isso que Ele se deu, por isso que Ele se doou naquela cruz, por amor a você. Queridos, uma aplicação: se exponha à palavra de Deus. Precisamos relembrar constantemente da palavra de Deus e quem Deus é. Nós crescemos à medida que nós conhecemos a Deus. Como é que nós conhecemos a Deus? Fala para mim, pela palavra. Você conhece a Deus. A sua crise hoje seria porque você não conhece, não permite que Deus entre no seu coração e mude o seu coração. Por isso que você precisa perseverar, conhecer, fundamentar a sua vida nessa esperança que é o Evangelho. Essa é a nossa esperança, é isso que bate no meu coração, é isso que bate no coração da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça, é Ele que domina, é dele que é a sua vida. Permaneça firme. As evidências da vida cristã, queridos, ela vem com o tempo. Jovem, permaneça firme. Nós não podemos ver o crescimento de uma planta, mas nós conseguimos observar que ela cresceu. A gente não consegue ver ela crescendo, mas você rega, espera. Dias depois, está lá uma plantinha bonitinha crescendo com vida. Assim é a nossa vida espiritual. Às vezes tem dificuldade de ver isso, a gente está frio, a gente não consegue enxergar os propósitos de por quê, por que tudo isso, por que, Senhor? Nada acontece por acaso, queridos. Nada acontece por acaso. Entenda que Jesus Cristo, Ele é suficiente. Você precisa somente dEle. Luiz vai botar uma música para mim, para a gente pensar aqui, e eu gostaria que você tomasse tempo agora em oração enquanto você escuta essa música. Uma música conhecida, Projeto Sola. E ele fez essa música em cima desse texto, em cima de Colossenses capítulo 1. E à medida que você vai ouvindo essa música, que você pense em tudo que eu falei. Ele é o Senhor, Ele é a imagem de Deus, Ele é o primogênito, nele a sua vida subsiste, Ele sustenta todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas. Esse é o Senhor que sabe todas as coisas. O Senhor conhece. Feche seus olhos, enquanto você escuta essa música, você vai pensando nisso. Ele é a imagem do Deus invisível,
Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Senhor, muito obrigado, porque ao Senhor pertence todas as coisas. O Senhor enviou Cristo Jesus. Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, saiu da sua glória, se entregou em nosso lugar, Deus. Que maravilha! E hoje nós dependemos completamente do Senhor. Muda, Pai, corações aqui essa noite. Muda entendimentos. E se faça, Deus, presente. Ser exaltado nesse lugar. Por favor, nos leve em paz com esses pensamentos. E que possamos, ó Deus, todo momento relembrar disso e gerar glórias ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja.